Olá, desde há pouco. Então, teve a oportunidade de pensar em pontos fortes e pontos fracos da metáfora do teste? Pensou nas consequências que isso trará para o seu sistema de avaliação de desempenho? Chegou a alguma conclusão quanto às principais virtualidades e às principais limitações? Recorda-se, por certo, de uma das ideias-chave da metáfora do teste. Nesta abordagem, nesta perspectiva, a avaliação tem que ser objetiva, limita-se ao que é observável, implica medição e deve obedecer a critérios válidos, fiáveis, numa ótica de psicometria. Dentre as várias vantagens desta abordagem foi exatamente a de privilegiar a construção de instrumentos de avaliação que sejam válidos e fiáveis. E, de facto, daqui resultou uma enormíssima preocupação nas regras da definição desses instrumentos, porque daí depende, eu diria que quase exclusivamente, a qualidade de exatidão de um julgamento. No entanto, e não obstante as vantagens que esta abordagem trouxe para várias das áreas de avaliação, seja ela no domínio da educação, seja no domínio da avaliação do desempenho, seja noutros contextos, avaliação da formação e de projetos, na avaliação em sentidos gerais, o que é facto é que esta abordagem tem algumas limitações e gera alguns problemas. Porque alguns dos pressupostos de que socorre estão longe de poder ser comprovados. De entre outros problemas decorrentes desta abordagem, é de salientar o facto de este tipo de perspectiva esquecer que qualquer processo avaliativo tem lugar num determinado contexto. No caso da avaliação de desempenho, a avaliação tem lugar num contexto organizacional, sendo que são vários os fatores, nesse contexto, que condicionam quer a motivação do avaliador, a tal e suposta motivação que o levaria a procurar a exatidão no julgamento, quer o seu comportamento. Julgo que estaremos de acordo quanto à ideia de que qualquer processo avaliativo está indissociavelmente ligado do contexto em que é aplicado e, obviamente, dos objetivos que se querem ver atingidos. E, portanto, a pergunta que se levanta a uma dada altura não é tanto o que é que se faz com um instrumento psicometricamente perfeito. Vale a pena referir que esse instrumento nunca existiu, nem nunca existirá. Mas a pergunta deverá ser mais que instrumento de avaliação é que permite alcançar determinados objetivos em determinadas condições. Paralelamente, esta avaliação parecia e parece esquecer que há problemas relacionados com o funcionamento cognitivo do avaliador. De acordo com esta perspectiva, a mente humana é, como os computadores, um sistema de processamento de informação. Assim sendo, uma mente humana semelhante a um computador, o que é importante analisar não é tanto os conteúdos com que trabalha, mas mais as regras que orientam o processamento de informação. Por outras palavras, é importante perceber e analisar quais os processos através dos quais quem avalia produz o seu julgamento, o seu juízo de valor, de maneira a poder conhecer as fontes e as causas dos enviesamentos e da subjetividade. Isto significa também que a preocupação nesta ótica, a que se dá o nome de metáfora do processador da informação, já não é tanto a de confrontar um julgamento ou um juízo de valor com critérios externos, como era o caso da metáfora do teste, mas mais saber se quem avalia segue determinado tipo de regras, regras racionais, quando elabora e quando emite um julgamento e um juízo de valor. De acordo com esta perspectiva, a que Caetano chama precisamente a metáfora do processador da informação, a principal preocupação passou a ser então a análise e a conceptualização de fenómenos como a atenção, a percepção e a memória, porque são processos que dependem uns dos outros, que se influenciam mutuamente e que, por essa via, afetam o modo como um avaliador se comporta e, obviamente, o modo como um avaliador faz juízos de valor. É neste contexto que gostaríamos que visse algumas imagens para se aperceber que, apenas ao nível da percepção, há variadíssimos erros que por vezes conhecemos. Esta imagem com que o confrontamos é uma imagem que é reveladora de um conhecido efeito, que é o chamado efeito de assimilação. A pergunta não é tanto se vê as duas barras, a cinzenta e a branca, mas mais se consegue alternadamente colocar a barra cinzenta à frente da barra vertical branca
e, num outro momento, por detrás da barra vertical branca. É um esforço intencional de percepção que terá que fazer. Se conseguir colocá-la alternadamente por trás da branca e à frente da branca, cedo se aperceberá que quando ela está à frente da barra branca parece-lhe um cinzento mais claro e transparente. Quando ela está no fundo da barra branca parece-lhe um cinzento mais escuro e opaco. A este efeito dá-se o nome de efeito de assimilação e ficou claramente conhecido na história da avaliação, da educação, como o efeito Pigmalião. A história é relativamente simples de contar. Há umas décadas largas atrás, ainda no século passado, um grupo de psicólogos decidiu informar o conjunto de professores de uma escola da existência de um método de detecção e desenvolvimento de potencial único, radical e inovador. Segundo este grupo de psicólogos, esse método de detecção de potencial teria sido aplicado ao conjunto de alunos da escola, sensivelmente 300, e essa aplicação teria permitido selecionar os 30 ou 35 alunos que revelavam ter mais potencial. Os nomes desses 30 a 35 alunos foram, obviamente, facultados aos professores no início do ano letivo, sem que os alunos soubessem de algum destes processos. Decorreu o ano letivo e no final desse mesmo ano letivo tratou-se de ir ver quais as classificações destes 30 ou 35 alunos supostamente de elevado potencial. E como seria fácil de imaginar, as suas classificações figuravam entre as melhores classificações da escola. Acontece, contudo, que esse suposto radical e inovador método de detecção de potencial nunca existiu e estes 30 a 35 nomes de alunos foram completamente selecionados ao acaso de entre os 300 alunos da escola. O que significa que o simples facto destes nomes terem sido mencionados como sendo alunos de elevado potencial condicionou a representação que os professores deles faziam. É isso que justifica a afirmação de que os bons alunos tendem a ser sobreavaliados, os maus alunos tendem a ser subavaliados. Terá que pensar forçosamente nisto em todo e qualquer processo de avaliação de desempenho em que se envolver. Mas significou também, neste processo, que como referi, ficou conhecido como efeito Pigmalião, que durante o ano letivo os professores tendiam a relacionar-se mais vezes e melhor com o que consideravam ser os melhores alunos, menos vezes e pior com o que consideravam ser os piores alunos. O que significa que o avaliador, consoante a imagem global que faz de um objeto ou de uma pessoa avaliada, condiciona enormemente não só o resultado, como também o próprio processo de desenvolvimento desse avaliado. Um bom colaborador tende a ser sobreavaliado, um mau colaborador tende a ser subavaliado, um bom colaborador tende a ser mais vezes e mais facilmente acompanhado, um mau colaborador tenderá a ser ignorado e menosprezado. Se calhar vale a pena pensar nisto. Um outro efeito de subjetividade, que foi também encontrado nos vários estudos empíricos feitos sobre processos avaliativos, foi aquilo que habitualmente se designa como efeito de contraste. Conhece seguramente estas imagens e conhece seguramente e sabe seguramente que as duas circunferências amarelas são exatamente do mesmo tamanho. É apenas o jogo de contraste com circunferências vermelhas, nos casos grandes, noutros casos pequenas, que nos levam a crer que a circunferência amarela do lado direito é algo maior do que a outra. Perguntará neste exato momento, mas que tipo de importância têm estas imagens para a avaliação de desempenho? A resposta parece-me óbvia. Não tem a ver com a história de Pigmalião, de que a Cláudia lhe falará na sessão de quarta-feira, porque é uma história passada na Grécia, particularmente interessante e que envolve mulheres. Não. A história de efeito de contraste que aqui falamos tem que ver com o seguinte. Os estudos feitos a propósito da avaliação permitiram perceber que, desde logo, a própria ordem com que a avaliação é feita condiciona os resultados. Por exemplo, no caso de testes e de avaliação de exames, está por demais comprovado que nós, avaliadores, tendemos a aumentar o grau de exigência e de rigor à medida que vamos avançando nos testes. O que significa que os últimos são, por sistema, uns desgraçados. É natural que a malha de critérios seja bem mais apertada no fim do que no início. Exceção feita, em geral, ao primeiro, onde às vezes entramos, como se costuma dizer, a matar. Acontece ainda um outro efeito de subjetividade e que resulta do seguinte. A seguir a um bom exame, a seguir a uma boa prova, o avaliador tende a ser
hipercrítico e hiperexigente, porque o último termo de comparação que tenho é bom. Em contrapartida, a seguir a uma má prova, a seguir a um mau desempenho, o avaliador tenderá a ser mais tolerante, precisamente porque o último termo de referência que tem é mau. Neste jogo de efeitos de ordem e de contraste, se decidem muitas vezes classificações, se decidem muitas vezes notações, se decidem muitas vezes, no caso da avaliação de desempenho, atribuições de prémios, progressões de carreira ou aumentos de ordenado. Apetece-nos agora mostrar-lhe algumas imagens que são por demais reveladoras do modo como o cérebro, ao olhar para as coisas, nos trai. Veja, por exemplo, esta, em que tudo sugere existir um formato côncavo, e na prática estamos a lidar com paralelas. Há apenas um jogo ali de pequeninos quadrados que nos sugere uma saliência, uma reentrância, onde ela pura e simplesmente não existe. Esta imagem é já um clássico das questões da percepção e seguramente a conhecerá. Mas é importante que a vejamos aqui com base nesta indicação. Ela sugere precisamente que a mente é seletiva no modo como presta atenção às coisas. Ou vê o cálice, ou vê as faces. Não consegue ver as duas coisas em simultâneo. Em segundo lugar, traz-nos também uma outra dimensão de análise que é interessante, que é, em geral, a primeira coisa que é vista é a escura, neste caso concreto o cálice, só depois as faces. Seletividade na atenção, o que significa que cada vez que olhar, observar, um colaborador estará seguramente a atribuir mais importância a alguns parâmetros e critérios em detrimento de outros. Resta saber quais e se os tem devidamente explicitados. Esta outra imagem dá-nos conta de até que ponto o nosso cérebro é tortuoso na maneira como olha para as coisas. Se não, repare, o cérebro sugere-nos a existência de uma pirâmide onde ela pura e simplesmente não existe. E isto tem muito que ver com a procura de padrões nos dados que os sentidos nos facultam. O cérebro, por natureza, procura padrões para mais facilmente se poder mover, identificar e conhecer os vários elementos que o rodeiam. Mas não só o cérebro nos sugere a existência de uma pirâmide onde ela pura e simplesmente não existe, como nos quer inclusive levar a crer que o branco dessa pirâmide é diferente do branco à volta. O mesmo efeito atrás mencionado se observa neste triângulo, se reparar. Não só o cérebro nos sugere a existência de um triângulo onde ele não existe, como nos faz crer que o branco do triângulo é substancialmente diferente do branco à sua volta. Nesta imagem, que reproduz a Ministra da Educação em pequenininha e em grande, tudo nos sugere que o monstrinho da frente é incomparavelmente mais pequenino que o monstrinho de trás. Se reparar e atentar bem, contudo, verificará que eles são exatamente do mesmo tamanho. Há aqui um efeito de túnel, que sugere a existência de um espaço enorme entre os dois monstrinhos e, portanto, aquele que está atrás tem forçosamente que ser maior. O mesmo tipo de efeito se observa nos segmentos de reta pretos que aqui encontra. Parece que o do lado direito é maior que o do lado esquerdo, contudo são exatamente do mesmo tamanho. Há aqui um jogo de perspectivas que nos leva a crer que o tamanho dos segmentos de reta é manifestamente diferente. E por último, a imagem que mais desafia a capacidade de observação de qualquer um. Repare que o cinzento claro do quadrado onde se encontra inscrito o B e o cinzento escuro onde se encontra inscrito o A, parecendo diferentes, são exatamente iguais. É verdade, tudo leva a crer que são diferentes. São exatamente iguais. Porque há dois efeitos aqui que se sobrepõem e que nos levam a crer que a diferença de cores é óbvia. O primeiro efeito é um efeito de contraste. Se reparar, o quadrado onde se encontra inscrito o B tem à sua volta quadrados mais escuros. O inverso acontece em relação ao quadrado A. À sua volta tem quadrados mais claros. Este jogo de contraste faz com que o quadrado do A nos pareça mais escuro, o quadrado do B nos pareça mais claro. A somar este efeito, joga-se um outro, que é o efeito sombra. Parece, alegadamente, que o cérebro tem a tendência para clarear espaços de sombra no sentido de mais facilmente poder discernir os elementos e as informações que ele contém. Os dois efeitos somados, o efeito de contraste e o efeito de sombra, levam-nos a afirmar que os cinzentos são óbvia e completamente diferentes. Eu vi, com estes olhos, que a terra há de comer, como tanta gente tão bem diz. Mas enganei-me com o que vi.
Espero que o conjunto de imagens e as reflexões que as acompanharam o tenha definitivamente convencido de que a ideia da objetividade total e absoluta na avaliação não existe. Como alguém dizia, meio a brincar, meio a sério, se fôssemos objetos seríamos objetivos, como somos sujeitos, não temos alternativa, temos que ser subjetivos. Esta nova abordagem, ou se quiserem uma outra abordagem do fenómeno da avaliação, com a metáfora do processador da informação, resulta precisamente da preocupação que passou a existir de analisar as questões da atenção, da percepção, da memória e do modo como elas interferem no comportamento e no julgamento do avaliador. Deu-se, portanto, uma deslocação do principal foco da atenção. Enquanto na metáfora do texto a preocupação era, essencialmente, se não exclusivamente, a da construção de instrumentos de avaliação rigorosos e fiáveis, porque deles o avaliador dependia muito, se não mesmo exclusivamente, nesta abordagem, a da metáfora do processador da informação, o avaliador passa a ser um elemento ativo, quer na procura, quer no processamento de informação que utiliza para fazer os seus juízos de valor, as suas opiniões e os seus julgamentos. Passou-se assim a estudar o avaliador enquanto processador da informação, no sentido de perceber os seus esquemas cognitivos, o modo como forma impressões, o modo como processa inferências. A que conclusão fundamentalmente chegamos? Não fique zangado connosco, mas nós somos definitivamente deficientes cognitivos. E somos porque nós podemos ser vítimas de vários enviesamentos. E esses enviesamentos podem acontecer em qualquer uma das fases do processamento de informação. Na procura, no armazenamento, na recuperação e no processo de inferência. Os erros na avaliação resultam assim do facto dos avaliadores não utilizarem as regras adequadas do ponto de vista racional para processar a informação. O problema na metáfora da informação não está tanto na circunstância dos instrumentos não serem adequados, sendo que é importante que eles o sejam. O problema está no facto de não haver da parte do avaliador a preocupação de socorrer e de utilizar um conjunto de regras racionais para o modo como processa a informação. E isto, obviamente, acontecerá tanto mais quanto mais os fatores emocionais ganharem relevância e dimensão. Experimente avaliar alguém, por exemplo, depois de uma discussão acesa com uma outra pessoa, e vai seguramente a perceber-se daquilo a que me refiro.